meu amor. Para dar muito fruto, Permanecei no meu amor. para dar amor puro, Permanecei no meu amor. como ramos ao tronco, Permanecei em mim. Eu sou a videira. Quem são os ramos? Somos nós. Quem é a videira é o Cristo Senhor. Quem permanece na videira dá fruto. E se seus frutos ainda não são totalmente bons, são limpos. Os ramos são podados, são purificados para que possam render maior fruto. Aqueles ramos que não permanecem na videira secam e são queimados. O Senhor, usando esta linguagem, quis dizer claramente qual é o nosso destino na vida eterna, ou a morte eterna. Aquele que dá frutos ao Senhor, permanece com Ele e permanecerá por toda a eternidade. Aquele que não quer parte com o Senhor, que quer viver isolado e longe dele, e mais ainda, e não dá frutos, este será queimado, cortado e lançado fora. Nós aqui podemos ver em nossa vida que frutos temos rendido para o Senhor. Muitas vezes se diz assim, são frutos espirituais, a paz, a mansidão, a calma, a tranquilidade, a longanimidade e tantos outros frutos do Espírito. Não são só estes, são frutos do Senhor, frutos que o Senhor deve gerar em nós. Muitas vezes nós costumamos dizer que quando fazemos algo de bom, somos nós que fazemos. Nós sabemos, pela palavra de Deus, especialmente por este evangelho que ouvimos hoje, que quando fazemos algo de bom, é o Espírito do Senhor que faz em nós. Quando nós examinamos na história da humanidade, todos aqueles homens e mulheres, os piores que já passaram por essa terra, nós podemos ter certeza, sem Deus, nós seríamos iguais ou piores. Todos nós somos capazes de todas essas atrocidades e talvez até maiores. Porém, quem é que nos move e nos faz render frutos, bons frutos, não maus frutos? É Deus. Jesus Cristo se coloca assim como a videira, que vai dar uvas, vai dar frutos no tempo devido. Cada um de acordo com o seu tempo, mas todos de acordo com a vontade de Deus. Porém, só darão frutos aqueles que estiverem ligados como ramos ao tronco, à planta. Não há como dizer-se cristão e não estar ligado a Cristo. O cristão não é um crachá, um título que se recebe no batismo. É algo que se vai, a partir do batismo, se formando e se conquistando dentro do indivíduo. Ceder terreno ao Senhor, para que o terreno de nossa vida não seja cedido ao mundo e ao diabo. É isso que o Senhor está dizendo. Se Ele não é verdadeiramente o Senhor de nossa vida, então nós estamos nos enganando. O que é ser Senhor de nossa vida? É dar a Ele o senhorio, o domínio. A palavra domínio vem justamente disso, aquele que é Senhor. Se Ele não é o centro da minha vida e o impulso inicial da minha vida, então não é nada. Não há como Cristo estar em segundo e terceiro lugar em minha vida. Nós estamos então nos enganando e tentando muitas vezes enganar o próximo. Como já disse diversas vezes, a Deus ninguém engana. No final dos tempos nós saberemos quem realmente esteve ligado ao Cristo, como ramos ao tronco, como ramos à videira, e quem apenas foi da boca para fora. Todos nós vamos descobrir isso no julgamento final. E então nós poderemos dizer Senhor, e não seremos rechaçados, não seremos mandados embora. Jesus diz em outro evangelho,
nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que significa isso? Que não basta dizer com a boca, tem que se viver como se Ele foi, é e será o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, Ele deve ter o primeiro lugar em todas as ações da minha vida. Ele deve ser o centro da minha vida. E também Cristo deve ser aquele ponto central que gira, pelo qual nós giramos toda a nossa vida. Hoje pela manhã, seja pelo feriado, seja por qualquer outro motivo, a nossa matriz estava pela metade. E eu dizia, confiemos a Deus que esses que não vieram, que pelo menos de onde foram, tenham ido à igreja. Porque se não foram, já Cristo não é o centro da vida dessas pessoas. Onde estão? Quantas vezes nós nos dizemos cristãos e lembramos de Cristo quando morre um parente? A esse tipo de pessoa, Cristo não é o centro da sua vida. Ou quando temos uma necessidade e estamos passando por um aperto e então lembramos de Cristo. A estes, Cristo ainda não é o centro da sua vida. Dá para mudar? Dá. Temos tempo. Quando? Hoje. Não é amanhã. Temos que mudar, evidentemente, porque nós só vamos produzir frutos se estivermos ligados intimamente ao Senhor, como os ramos da videira, e frutos bons. E nós podemos ver na história da humanidade, na história da igreja, quantas vezes santos e santas de Deus produziam maravilhosos frutos, porque estavam muito bem ligados a Cristo, e mesmo assim passaram por grandes provações, por grandes problemas, por grandes perseguições, e aí se realiza o que o Senhor diz: todo ramo que está em mim dá fruto, e se ele dá fruto, não ainda suficiente, como o Senhor quer, o próprio Senhor Deus limpa, ou seja, purifica, para que dê mais fruto ainda. Nós podemos notar a vitalidade de uma comunidade paroquial, nós podemos notar a vida da igreja, uma igreja viva, quando todos os seus membros geram frutos. Quando a grande maioria está no campo apenas para colher os frutos, mas não gera frutos, nós vemos que são igrejas que desaparecem e que vão desaparecer, porque essa é a vontade do Senhor. Se eu não gero frutos para Ele, eu não tenho direito de colher esses frutos, eu não tenho direito de roubar esses frutos. E aqui não são só frutos espirituais, são obras, tanto obras de caridade espiritual quanto obras de caridade material e corporal. Tudo isso são frutos que podemos gerar. Nós ouvimos na primeira leitura que a igreja nas regiões da Judéia, da Galileia e da Samaria, nos primeiros tempos, como nos narra os Atos dos Apóstolos, se consolidava, crescia em número e progredia. Por quê? Diz a primeira leitura: porque tinha temor do Senhor. Temor do Senhor, que não é medo de Deus, mas respeito, saber que Ele é o Senhor da sua vida. Muitas outras igrejolas aí fundadas por seres humanos, que não são igreja de Cristo, são igrejas de homens, e muitas até sinagogas do demônio, vão dizer: vocês devem chegar, o culto começa às 7, 20 para 7 será fechado as portas. Quem dera nós devêssemos fazer isso também, não chegariam os atrasados. Se o Senhor é Senhor da minha vida, eu devo chegar bem antes para cultuar com meus irmãos o Senhor, bem antes. Se o Senhor é Senhor da minha vida, largo tudo o que estou fazendo porque o Senhor me chama. Se o Senhor fala comigo, largo tudo para ouvi-lo. É difícil para nós? Claro que é difícil para nós. Nós sozinhos não somos capazes de fazer nada que preste. Mas se nós pedimos ao Espírito Santo, Ele nos ajuda, nos anima a vivermos de acordo com a vontade do Senhor, a vivermos como a igreja que o Senhor criou, como Ele pensou, como Ele a programou para ser.
Uma igreja que gera frutos, que cresce em número, que se consolida e progride cada vez mais sobre a ação do Espírito Santo. De outra forma, acabaremos. De outra forma, desapareceremos. Quantas vezes, viajando por esse Brasil e pelo mundo, nós ouvimos e vimos paróquias inteiras que desapareceram na Europa, mesmo aqui na América Latina. E nós podemos assim perguntar, mas será que morreram todos? Não. Deixaram de dar frutos e desapareceram. Nós também podemos desaparecer. Também nas congregações, nas ordens religiosas dos irmãos e irmãs, e a irmã Renata conhece muito bem essa realidade em muitas congregações que desaparecem. Congregações, por exemplo, algumas famosas, presentes aqui em Bagé, que há 50, 60 anos tinham 300, 400, 700 candidatos à vida religiosa e hoje não tem um. Por quê? Porque deixaram de dar frutos. Na vida religiosa se diz, abandonaram o carisma, ou seja, abandonaram aquilo para o qual foram criados. Deixaram de dar frutos e vão desaparecer. Também as comunidades paroquiais vão desaparecer se nós não dermos frutos. 2 frutos, pelo menos, devemos render ao Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e servir e amar o próximo como a nós mesmos. Estes são os 2 primeiros frutos que devemos render. Todos os demais, o Espírito Santo gera em nós se nós vivemos muito ligados ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o convite deste domingo é: permaneçamos ligados intimamente ao Senhor. Não deixemos ao Senhor 1 hora da nossa vida, ou 2 horas, ou quando vou na igreja. Que o Senhor seja o primeiro pensamento e a primeira oração da manhã. E todos os meus atos do dia estejam refletidos na figura do Senhor. Que eu possa estar com o Senhor no meu coração e na minha mente, e na minha vida prática. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar e em tudo que eu amar, tenha o selo e a presença do Senhor. Sem isso, não daremos frutos. Peçamos ao Senhor que sejamos nós todos dignos de estar muito ligados a Ele. Que não sejamos esses ramos secos que serão cortados e metidos ao fogo. Peçamos ao Senhor que nos ajude a dar frutos. Louvado seja